Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para uma nova temporada, né? Isso, amiga? E aí, como é que você tá? Eu não sei, não tenho nem palavras, entendeu, minha gente? Porque a nova temporada, ela é num lugar especial, é com uma vibe especial, com tudo muito especial pra gente. Primeira vez que estamos saindo de Caruaru, né, amiga? Exatamente. A gente fez alguns episódios em Recife, né? Mas Sim, nessa verdade, segunda verdade. temporada viemos para São Paulo e estamos trazendo convidadas excelentes, né, amiga? Vocês aguardem, minha gente, porque não tem condições, entendeu? Vocês vão vendo aí ao longo da temporada. Mas a gente tá muito feliz. E você, amiga, como é que tá? Ah, eu tô muito bem. Tá A expectativa tá lá no alto. E amanhã ainda tem show de Coldplay, né? Sim. Então, Casamos, o último agradável. vai ser né, assim, gente? um fim de semana de muitas emoções. Mas bora lá. Estamos hoje com uma convidada especial demais pra gente. A gente que acompanha, a gente que segue há muito tempo. E assim, tá sendo uma honra recebê-la aqui. Eu não poderia começar esse podcast de outra maneira, a não ser... Olá, Brasil! Olá, vocês de casa! Oi! E aí? Estamos com Carol Moreira aqui no estúdio. E aí, tudo bem, Carol? Tudo bem, e vocês? Tudo Então eu certo. já vi, vocês vieram aqui, na verdade, pro show do Coldplay. A gente casou Entendi. a agenda. Foi, a Entendi. gente Que conseguiu coincidência, não é mesmo? E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada Estamos muito por terem me felizes com a sua convidado. presença. Exatamente. Tu começou a criar conteúdo, né, lá no YouTube por volta de 2010, não Foi. foi isso? E tu começou com conteúdo de maquiagem, beleza, coisas desse segmento. O que te fez mudar, assim, completamente o percurso? Porque hoje tu cria conteúdo sobre o universo geek, pop e tudo mais. Acho que foi o Omelete mesmo, né? Porque quando eu comecei, era na época dos blogs, né? Então não era nem o YouTube, você colocava o vídeo no blog. E aí você assistia pelo feed do blog, né? Então, o YouTube em si ainda não era uma plataforma que todo mundo abria assim, YouTube, né? E olhava o que tava rolando lá. Tava começando a virar isso. Depois com, sei lá, PC Siqueira, Felipe Neto, que começaram a fazer aqueles vlogs mais engraçados e tal. Então era outro momento, né? E aí, quando eu entrei pro Omelete, acabou que misturou duas paixões minhas, né? Que era a maquiagem, mas eu sou formada em audiovisual, em cinema. Meu TCC é sobre séries, então foi meio que a mistura dos dois mundos. E o primeiro programa lá do Omelete que eu inventei com a Flávia Gazi era uma mistura disso tudo, né? Era maquiagem com nerdice. E aos poucos a gente não, né? Depois que acabou o Make On Up, eu fui largando a maquiagem pra focar na nerdice, porque eu trabalhava lá. E aí eu comecei a trabalhar lá como editora e fui criando outros programas lá dentro, inventando moda, e eles deixavam. Então a maquiagem foi ficando, até porque fazer os vídeos de maquiagem dava muito trabalho. Então eu tinha que levar uma maleta, daí demorava pra fazer um olho, demorava pra fazer o outro, aí tinha que ter as coisas. Era um processo um pouco mais demorado, tipo, eu já tinha que estudar o tema da pauta do que a gente estava conversando e ainda tinha que pensar numa maquiagem, fazer a maquiagem e tinha que ficar bonito. Então era, sabe, mais coisa pra resolver. Então, aos poucos, eu fui falando, quer saber, deixa eu inventar um outro programa que seja só falando mesmo, alguma coisa que eu assisti e tal, conversando com os meninos. E aí foi meio que a maquiagem foi ficando pra lá. Mas eu ainda amo me maquiar e fazer os lookinhos e tal. É bom estar num lugar desse, né? Onde você tem a liberdade de criar coisas Super. diferentes, né? Nossa, eles sempre me deram muita liberdade, assim, pra inventar. Eu inventei muita coisa, coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo. A gente testou, aí acabou. Tem coisas que existem até hoje lá que eu inventei. Então, e não inventei sozinha também, né? Tipo, que a gente trabalhou junto. Mas era um lugar muito propício pra esse momento que eu tava também, de criar, inventar moda, sabe? De ser jovem, né? Então, que é um momento que a gente tá muito querendo inventar, né? Querendo trabalhar e tal. Então, foi muito bom ter entrado pra lá também nessa época. Enfim, a vida do creator, né? O a gente auge tá dos sempre- 20, né? Que naquela época eu nem falava creator, né? Exatamente. Nem tinha isso. Exatamente. A gente tá agora, né, vivendo essa vibe, né, essa época. E aí, outra coisa, né, da Carol, que a gente, inclusive, particularmente amo, a gente sabe que você também tem um podcast, né, de crimes reais, de true crime. Então, assim, é em parceria com a Mabê e também é livro, não é isso? Então, assim, a gente queria saber de você como é isso, como é falar sobre isso e como foi migrar de plataforma, né? Assim, também de ter dois formatos, de ter o podcast e ter o livro. E como é que funciona. Eu particularmente acompanho, escuto dirigindo horrores, porque eu tenho um gosto peculiar, assim, né? Não escuto música, escuto crimes. Sobre crimes. Eu prefiro. Também.
Bom, o podcast estava indo super bem, e aí várias editoras foram atrás da gente. Aliás, várias editoras já foram atrás de mim, sozinha, assim, em outros momentos, mas eu acho que eu não tenho nada pra oferecer. Tipo, eu falo, mas a pessoa vai ler por quê, sabe? Vai ler um livro meu falando, eu nasci em Cuiabá, e tipo, foda-se. Então, eu nunca quis escrever um livro, assim, mas era um sonho muito da Mabê. A Mabê sempre quis ser escritora desde criancinha. Então, quando procuraram o Modus, ela ficou, tipo, a gente tem que fazer esse livro. E eu falei, tá, vamos ver, então, o que dá pra gente fazer que converse com o que a gente faz no podcast, porque eu escrevo muito. Só que eu escrevo roteiro. Ou os roteiros que eu gravo, ou os roteiros do podcast, que são bem diferentes de escrever um livro, né? Então, eu ficava meio, será que eu sei escrever um livro, né? Até porque lá no Omelete eu escrevia algumas críticas quando precisava, assim, tipo, essa série você manja muito, e, sei lá, tipo, Game of Thrones, algumas vezes, temporadas lá, eu escrevia crítica, mas eu sofria, era um parto pra mim escrever a crítica, tipo, eu pedia pra alguém ler, aí reler, todo mundo, tava bom, Carol, tá ótimo, e eu, não, mas tá muito ruim, e tipo, tá muito, sabe, e aí eu ficava sofrendo muito, assim, pra mim era um parto escrever, então o livro pra mim foi um parto de trigêmeos, assim, foi bem, aquelas, né, comparando a dor das mães, não, mas foi difícil, mas era isso, tipo, era um sonho da Mabê, e aí eu falei, é uma coisa nova, é uma coisa que vai ser legal pra gente. E aí várias editoras estavam atrás da gente, e a gente acabou fechando com a Intrínseca, que fez uma proposta melhor, que tinha, sei lá, mais liberdade, enfim. E aí a gente acabou ficando com eles. E realmente, escrever o livro foi meio que eu pensava, assim, foi difícil. Em muitos momentos foi muito prazeroso, tipo, estar estudando aquele tema e pensando como ele ia ficar e olhando a capa dele, sabe? Então teve muita coisa boa, mas pra mim, pessoalmente, foi muito difícil, sabe? Mas é isso, é outra linguagem, outra coisa. Mas a gente tem muito orgulho dele e ele ficou ótimo no fim, tem muito orgulho do que ele virou no fim. Falei no fim 3 vezes. E sobre o podcast, assim, o que é que tu acha? Tipo, porque querendo ou não, eu acho que as pessoas. A gente diz que escrever é mais difícil. E talvez fosse mais difícil a gente falar aqui, né? Mas é totalmente o oposto, porque tu já estava acostumada mais com esse meio, né? Eu já estava acostumada a fazer vídeo, mas a linguagem de podcast é totalmente diferente. Exato. Porque as pessoas têm que imaginar aquilo que você está falando, né? Então, ainda mais num podcast que a gente está contando uma história, a gente tem que dar muitos detalhes. A gente sabe que quem tá ouvindo tá dirigindo, tá lavando a louça, tá varrendo a casa e tá com a cabeça em muitas coisas. Então, a gente tem que sempre relembrar coisas do começo, relembrar, tipo, o fulano que era marido dela. Sim. E porque às vezes é isso, a pessoa se perde no meio do caminho. Explicar como era visualmente aquela coisa, ou aquela pessoa, aquele quarto. Então, é uma linguagem que eu já sabia um pouco da faculdade, que a gente estuda um pouco de rádio e tal, mas foi na prática mesmo, testando e vendo como fazer, que a gente foi entendendo o melhor caminho para conseguir que as pessoas gostem, né? E conseguir que tenha um pouco de mistério, mas também que seja fácil de entender, mas também não pode menosprezar a inteligência do ouvinte, né? Tipo, vou ficar explicando demais tudo. Aí também, você tá achando que eu sou burro, né? Então, é encontrar o equilíbrio de tudo isso, né? Sim. Que é difícil. Inclusive, vejam, minha gente, sério, o modus operandi muito, muito bom. A sonoplastia, tá assim, eu me sinto... E você leu o livro? Ainda não, mas já tá lá na minha listinha, Tá porque bom. eu adoro, inclusive. Amo. Agora ficou essa tarefa aí de ler o Sim, livro, hein? com certeza. Agora não pode passar, né? Vocês pensam em um volume 2 pro livro ou não? Não, porque pra mim é isso, gente. Foi meu único livro. E assim, né? Vou pagar a língua ainda, mas no primeiro episódio do podcast eu falei que eu nunca iria escrever um livro, porque não é a minha praia, sabe? Eu prefiro escrever um filme, uma série. Prefiro 1000 coisas do que escrever um livro. Então, escrever um segundo livro pra mim seria outro, sabe? Outro rolê. E assim, sinceramente, não dá dinheiro, sabe? É mais um renome. É mais ter ali uma coisa que é, tipo, putz, a gente acha muito legal é que esse livro exista. Putz, não tinha um guia de true crime até a gente fazer, muito menos em português. Então, sabe, é algo que eu acho que é relevante. Sim. Então, por exemplo, um livro da minha vida eu não acho relevante, sabe? Um livro de, sabe? Então, sei lá, Carol, escreve sobre história do cinema, você manja tanto. Quem sou eu perto de grandes autores que eu li na faculdade, por exemplo, sabe? Então, eu sou muito... Acho que pé no chão, sabe, disso. Então, eu prefiro que
os autores lá bons. Prefiro que a Mabê escreva os livros de terror dela, as coisas que ela quer fazer. Mas eu, assim, é difícil pra mim, sabe? É uma dor. Então, acho que não vai ter livro 2. Acho, porque, né, nunca se sabe. Mas eu, pessoalmente, não tenho vontade. Assim. E a gente acaba se autocriticando muito, né? Assim, eu sou muito assim. Tipo, acho, digo, não vou me meter nisso aqui, deixa pra quem sabe fazer. Eu sou assim também. Síndrome do impostor também, né? Sim. Que acontece muito mais com as mulheres do que com os homens, né? Infelizmente. Mas eu acredito muito que tem que ser bom. E tudo que eu faço pra ser muito bom. Eu não gosto de fazer pra fazer, meia boca, não significa que eu não vou testar, né? Vou testar um negócio diferente, tá dando certo, aí eu vou fazer. Mas tudo que eu faço, eu quero fazer muito bem feito, eu sou muito perfeccionista. Então, é muito sofrido pra mim fazer uma coisa e aí achar ruim, sabe? Tipo, eu não vou escrever lá pra escrever qualquer coisa e entregar. Eu vou sofrer, eu vou ficar até madrugada, eu vou ficar o fim de semana, sabe? Então, é muito dolorido. Então, acho que melhor... Já tá bom, a gente já escreveu foi sucesso, vendeu um monte, então tá ótimo. E ainda tá vendendo, graças a Deus. Que bom. E é isso. Então, acho que pra mim tá... Já escrevi um livro, plantei uma árvore. Então Deixei minha semente no mundo, né? É isso. E o Modus Operandi deu tão certo, né, que hoje vocês têm uma parceria com a Globoplay, né? E eu queria que tu contasse pra gente como é que funciona mais essa questão dos bastidores, né? Eu dei uma olhada lá na plataforma e tá como produção do Globoplay. Eu queria saber qual a parte de vocês, qual a parte deles, como é que vocês se dividem. Tipo, não tem nada deles. A gente continua a nossa produção. Eles até oferecem ajuda, se precisar, alguma coisa. Mas a gente continuou tudo do jeito que a gente já fazia. Na verdade, o que mudou é a plataforma que a gente sobe os episódios. Que antes a gente subia em uma e agora a gente manda pra Globo e eles sobem na plataforma deles. Mas, de qualquer forma, vai para todos os streamings de podcast. Então, vai pro Spotify, vai pro Deezer, vai pro próprio Globoplay, que tem uma parte de podcasts no celular. E uma coisa que eles ofereceram que é muito legal é que a gente passa nas propagandas. Sim, eu já vi. Então a gente passa, no intervalo do Big Brother, é meio surreal. Muito chique, muito chique. Então, isso também foi muito bom, que deu mais nome, né? Deu... Mais autoridade, né? A televisão, ela tem muito isso, né? Sim, e muita gente descobriu a gente também depois, né? Que começou a aparecer mais. Então, isso também foi muito bom. Mas a parceria com eles é ótima. Tipo, eles não restringem nada que a gente vai falar ou deixar de falar. A gente pode falar de outros streamings, como a gente sempre falou. Então, é uma parceria. Por isso que a gente escolheu trabalhar com eles até, de todos que apareceram, porque também todos queriam o Modus. Só que muitos deles queriam, acho que a gente fosse restrito. Tipo, que você só vai poder ouvir o Modus no lugar tal. E aí a gente falou, e aí a gente não faz sentido a gente restringir nosso público. A gente quer mais acessibilidade. E o Globoplay ofereceu isso. Então, por isso que a gente acabou topando com eles, assim. Massa. Na questão comercial, como é que fica aí esse impasse? Porque é um produto novo, né? Podcast é muito novo. Então, essa questão financeira para os creators ainda é muito maleável, né? Então, eu queria que tu contasse, claro, se você puder, como é que funciona essa questão comercial com de vocês. Globoplay? Isso. Então, o Modus é licenciado Globoplay. Então, pelo tempo que a gente fez o contrato com eles têm direito de comercializar o nosso tempo até pagar a gente tudo que eles tinham pago, entendeu? Aí, depois que eles pagarem a gente, tipo assim, depois que esse dinheiro da publicidade pagar eles, do que eles nos pagaram, aí a gente começa a ganhar com publicidade uma porcentagem. Aí é isso. Massa. Mas é licenciado. Então, é um formato meio diferente, assim. E novo, né? Super novo. Porque... Nesse meio de podcast, lógico, né? E aí também a gente sabe que tu tens a parceria aí com o Mikan, né? Sobre o universo de Game of Thrones. A última live teve uma super produção, com patrocinadores e tudo mais. E a gente queria saber desse processo de você rentabilizar, né? Isso, como é que foi... É um processo que a gente sabe que é aos poucos e que você tem que implementar. Então, se tu puder falar um pouquinho como funciona pra gente. É mais difícil, assim, porque normalmente as marcas mandam e-mail, tipo, tem lá meu contato em vários lugares nas minhas redes, no meu YouTube, e as marcas vêm atrás da gente. Olha, a marca tal quer fazer, uma propaganda do ovo de Páscoa X, e você tem que fazer um Reels, um Story, nananã. E aí, quanto custa? Aí você vai lá e fala, tá, tanto. E aí eu tenho um agente, né, que trabalha comigo, e aí ele que faz todo o orçamento, ele discute lá, porque é até bom ter alguém pra brigar por você, porque às vezes você fala, não, custa, sabe, tanto. Aí a pessoa
não, mas faz um descontinho. Aí você fica tipo, é chato você ter que falar, não, é tanto e pronto. Então, ele faz isso por mim, eu não tenho que ser a chata, eu só chego lá, legal, e aí, vamos fazer, né? Então, quando você tem um projeto que, sei lá, não tá no radar da marca, né? A marca tá lá vivendo a vida dela, fazendo as propagandas dela. E aí, do nada, chega um projeto, tipo, gente, tem um projeto das lives, assim, assim, assado. A marca tem que tirar aquele orçamento de algum lugar. Eles falam, pera, vamos ver, então, a gente quer muito fazer. Então, eles se viram lá pra arrumar algum orçamento e eles falam, olha, a gente tem tantos reais. O que dá pra fazer com isso? E aí, a gente que tá fazendo a live, a gente fala, a gente pode colocar um banner, a gente pode falar de você em 2 episódios, ou se você tiver mais dinheiro, a gente fala em 5 episódios. Então, é toda uma negociação, mas é mais difícil, porque, de novo, aquilo não tá no orçamento deles, sei lá, eles têm um orçamento anual de sei lá quantos milhões, né? Provavelmente milhões. E então eles têm que realocar alguma grana de algum lugar para falar, putz, esse projeto vale muito a pena. Por exemplo, agora a gente tá com um lançamento X, né? De não sei, um produto X novo. Então, super vou encaixar esse produto X novo nesse momento que tem a ver com... Então, aí é o pessoal da agência, né? Ou da própria marca que tem que pensar o que eles podem conectar ali, né? A gente fez muito com o iFood nos anos anteriores e era muito legal porque eles criaram uma campanha pra gente. Então, eles criaram umas paradas muito legais pra live porque eles viram uma oportunidade boa de dar cupom e tal. Então, tanto que até hoje, às vezes, começa a live todo mundo quer cupom e às vezes não tem cupom, né? Mas é isso. Então, quando tem um projeto, é um trabalho tipo, né, é diferente e às vezes não dá certo. Tipo, a gente fechou nossas lives passadas super em cima. A gente tava fazendo do bolso, assim, não tinha nada fechado. A gente tava, putz, vamos tomar uma puta preju. Mas, no fim, conseguimos fechar e cobrir os custos. A gente não ganhou milhões, a gente não, sabe? Mal pagou o que a gente tinha que pagar, sabe? O que eu acho muito engraçado, às vezes, que as pessoas veem o nível de produção e as coisas e falam, sei lá, quando a gente reclamava de Game of Thrones, né? Porque a gente achou que esse episódio, né, podia ser melhor aqui, melhor assado. Não sei se tá dando pra ouvir, mas São Paulo está caindo. E... Ela morre de medo do trovão. Eu fingi que eu... É a sonoplastia do True Crime aqui, entendeu? Ao vivo. Tudo especial aqui. E aí eu tinha um ódio quando as pessoas comentavam assim, vocês estão cuspindo no prato que comeu, vocês ficaram ricas por causa de Game of Thrones. Meu filho, foi pobre, porque o tanto que eu gastei de vídeo pra fazer a vida inteira, sei lá, desde 2015 que a gente faz vídeo de Game of Thrones, se for pôr no papel o tanto que eu gastei pra fazer todos os vídeos, todas as lives e o que eu ganhei em uma live que a gente fez, não paga. Não paga mesmo. Então, falar que eu fiquei rica por causa disso, não foi. Tipo, é legal porque eu criei um renome com a Miriam disso, né? Então, a gente ficou conhecida por isso é muito legal. Mas ficar rica definitivamente não foi isso que me ajudou a ganhar muito dinheiro, sabe? Mal pagou as contas. As pessoas não... A gente já falou sobre isso em outro episódio. Uhum. As pessoas não entendem ali no mundo do creator, né? Não sabe a caminhada que foi pra chegar até onde você tem o seu nome, você tem a sua imagem. Não entendem que por ali por trás tem uma pessoa que também, tipo... Poxa, eu tô vendo aqui o pessoal falar isso e eu sei que não foi isso que eu vivi, né? Então, assim, a internet tem seus lados, né? E o quanto os processos são difíceis, né? Porque... Nossa, a gente tirou aquela live do chão, sabe? Não tinha nada. Nada. A gente teve que inventar um cenário, teve que fazer não sei o quê, teve que fazer tudo, contratar uma equipe. Tudo isso custa dinheiro. Sim. E a gente ia pagar do bolso. E tava pagando do bolso até cair o dinheiro da Genera que nos patrocinou, sabe? Então, inclusive foi um perrengue, assim, pra pagar todo mundo e não deixar todo mundo na mão, porque a gente pode ficar sem receber, mas, sei lá, o cara que foi de ônibus pra lá pra montar a luz, não sei o quê, ele precisa, né, pagar o transporte, pagar a comida. Então, a gente não pode deixar de pagar as pessoas. Então, a gente tá lá tirando do bolso, ficando no negativo. E ninguém sabe disso, né? É a profissionalização, né? Do momento ali. O pessoal não sabe. Acha que é uma brincadeirinha. Eu tô fazendo aqui o conteúdo porque eu gosto, porque eu amo e vamos falar de GOT e tal. Mas não é só isso, né? Tem não é só pelo amor, né? É investimento, né? Isso. A profissão de creator é nova, né? É relativamente nova.
as pessoas ainda não se habituaram com a ideia que é uma profissão e que, assim como tantas outras, tem as suas dificuldades. E é muito difícil você colocar um projeto na rua e vender esse projeto e ter dinheiro para, né, se reembolsar. É tudo muito difícil. A gente está aqui gravando esse podcast, por exemplo. Vocês devem estar gastando. A gente está tirando do nosso bolso para fazer o negócio acontecer, entendeu? Sim. Porque a gente realmente acredita naquele negócio, o amor pela profissão, né? Infelizmente, a gente que é de comunicação, a gente sofre com isso. Mas estamos aí. Eu achei muito importante você falar essa questão de ter uma pessoa, um agente, né, para negociar com as marcas, porque é aquele tipo, aquela coisa, né? Você não se sente confortável para estar ali negociando e sempre tem a questão de desconto, sempre tem a questão... Sim. Lá na nossa cidade tem um negócio chamado ajeitadinho, né? Tá. Então, os clientes chegam querendo fazer ajeitadinho com você e Adorei. é difícil o negócio. Sim. E eu me agenciei por muitos e muitos anos, né? Porque quando a galera queria me dar uma paleta de maquiagem que não paga boleto, mas eu aceitava, eu que ia lá e negociava, eu que falava, então é um post, então não sei o quê. Então eu me agenciei por muitos anos. Esse meu agente tá comigo, acho que agora faz 4 anos, talvez. A pandemia foi 2020. Não, então tem uns 5 anos já. Mas eu tô na internet desde 2010, né? Então, sei lá, 10 anos eu fiz tudo sozinha, assim. Até tive uma mini agência ali no meio, mas eu não gostei muito. Enfim. Mas é difícil você ter que... Até você saber o que tá rolando no mercado, quanto que eu valho, como precificar isso. Aí alguém pede, esse tem exclusividade. Pô, exclusividade, quanto dinheiro eu vou estar perdendo em 1 ano de exclusividade? Né, tipo, já tentaram fechar comigo exclusividade de streaming, por exemplo. Só que, assim, esse é o meu core business, é o que eu faço, é falar de série e filme. Se eu fechar, digamos, com a Netflix por 1 ano, tanto de job que eu vou perder da Amazon, da HBO, sabe? Não faz sentido pra mim. Então, é um tipo de exclusividade que eu não fecho. E quanto que eu perderia? Né? O que vale a pena? Então, isso é muito mais fácil quando você tem alguém ali do seu lado que manja do mercado, que sabe do que tá acontecendo, né? Muito melhor. Essa parte Sim, burocrática total. é extremamente chata. E a gente vive isso, vive hoje, eu já vivi de assessoria. E o quanto é importante, sabe, para ajudar o creator ali, até a lidar com as relações, sabe? A questão do atendimento, de você estar vivendo situações que não são tão legais às vezes, questão de aprovação, e conteúdo vai, conteúdo vem. Eu acho que é extremamente importante para quem... Sim, e às vezes brigar pelo conteúdo também, porque às vezes a marca defender, né? às vezes a marca, sei lá, você já gravou, já editou, aí a marca vem e fala, não, mas muda tal coisa. Você fala, mas você aprovou o roteiro? Isso. Eu não vou mudar. Se der pra mudar na edição, eu arrumo, mas eu não vou regravar porque você quer. Pra regravar custa tanto. Isso. E é difícil falar isso quando é você falando. Então é muito mais fácil o agente tá lá intermediando e brigando mesmo pelo conteúdo, por você, porque senão fica até chato, você se desgasta com a marca, né? E aí depois vão falar, a Carol é chata, e é melhor que fale, o agente da Carol é chato. Sim. A Carol é legal, a Carol é ótima. A gente passa difícil. muito por isso. O digital, ele tem um serviço de assessoria de influenciadores e a gente trabalha com Júlia Lira, que é influenciadora lá de Caruaru, mas, enfim, nível nacional. Inclusive, ela é tua fã. Ela adora teu podcast. E, assim, cara, o dia a dia é muito difícil. É muito difícil lidar com marcas. E, assim, a pessoa, né, que já tá num patamar de ter uma assessoria e ainda não tem, acaba sofrendo muito, porque absorve aquilo tudo. Tem a questão do relacionamento, da atenção com a marca, a questão de negociação. São muitas coisas que podem até interferir na produção de conteúdo em si, né? Porque o influenciador digital, ele precisa estar com a mente fresca, digamos assim, né? Pra poder fazer o papel dele. Um mês por causa do roteiro, do negócio, na hora que você vai gravar, você já tá puto, né? Então, é bem melhor que quando tem alguém mesmo lidando com tudo isso. Até pelo que você falou, do relacionamento com a marca, Sim. né? Porque eu quero trabalhar com eles de novo, muito provavelmente. Então, eu não quero que fique um climão, eu não quero que a gente brigue por causa de uma... Quero resolver da melhor forma possível, sabe? Até uma coisa que eu falo muito com o meu agente, assim, às vezes ele, não, eu vou brigar lá, não sei o que, eu falo, calma, precisa, vamos conversar. E a gente conversa e fala, tá, então vamos fazer assim, vamos fazer assado. Porque, essa marca eu gosto muito, eu não quero tretar. Essa marca pode tretar, que já tá causando mesmo, né? Então, tem um pouco disso também, de saber como lidar.
com tudo isso, né? É muita coisa mesmo. É muito jogo de Eu não gosto de cintura, ficar né? reclamando disso, porque as pessoas falam que a gente tá reclamando de barriga cheia, e tá mesmo, né? Mas tem as suas dificuldades como qualquer profissão, né? Verdade. E eu te acompanho há muito tempo, desde lá dos primeiros vídeos de GOT. Inclusive, vou mandar um beijo pra Mikan, porque Mikan já esteve com a gente lá em Caruaru, no evento digital. Legal. Foi um beijo, Mikan. Esperamos você lá de novo. Você também, Carol. Sim. Nossa, eu não sei se eu já fui pra Caruaru. Vamos pra Pernambuco. É pertinho de Recife. A capital do Eu forró. já fui lá em Recife, já fui pras praias, tudo, mas acho que Olinda, Carnaval, já a fui. gente tá ligado. Já fui. Nossa, nunca mais, gente, já deu. Tô velha. Sério? Tô velha pra aquele furduns. É muito, né? Ladeira. Lá não dá pra andar, você tem que andar assim, porque tá todo mundo é tenso. Mas foi muito bom, mas acho que já tô um pouco, já tá bom. Já tá de boa. Até Carol foi, Valeu. eu não fui, tá ligado? Pra Olinda. Amiga, precisamos Vale uma vez na ajeitar vida. isso. Vamos fazer isso ano que vem, aí tá aí. Esse ano a gente não foi, ainda por conta da pandemia, que a gente já tava... vamos esperar só mais um pouquinho, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai só. Madeirando. Sim, e aí eu te acompanho há muito tempo e tudo mais, e eu percebi uma evolução muito massa nas tuas publics. Que agora elas estão mais dinâmicas, mais interativas, mais trabalhadas e tudo mais. Contam uma historinha. Então, eu queria saber qual a tua inspiração para isso e de onde surgiu esse insight de fazer coisas diferentes. Eu acho que... É que assim, como você disse, eu tô na internet faz muito tempo. Então, se você for pôr onde tudo era mato. 13 anos, né? Que eu comecei na internet e como profissão mesmo, uns 10, né? Então, é tipo isso, eu sempre tô me reinventando, né? Então eu vou lá e crio um podcast, eu vou lá e crio não sei o quê, crio um programa diferente. Eu gosto muito de trabalhar por projeto também, então, Game of Thrones, pá, House of the Dragon, Handmaid's Tale, Succession, eu vou fazer com o Michel de novo agora, podcast da série. Então, eu gosto muito dessa coisa de ter projetos, porque é isso, você tá mudando, criando algo diferente, falando de outro assunto. Porque senão é isso, eu vou ficar pra sempre no YouTube fazendo o mesmo vídeo, sabe? Eu vou estar lá velha. Não, sabe? Precisa mudar. A internet muda, agora tem TikTok e tal. Então eu acho que um pouco da inspiração vem do TikTok também, desses vídeos engraçados das pessoas. E eu sempre fui muito caruda, né? Eu gosto de aparecer, desde criança, gostava de filmar, inventar. Então tô tentando... Faz uns meses pra cá que a gente tá tentando inventar algumas coisas e de umas semanas pra cá parece que me deu um clique, assim, do que funciona, do que não funciona. Tem coisa que funciona no TikTok, não funciona no Reels e vice-versa. Então eu tô fazendo vários testes, sabe? Eu tô tipo, foda-se, vamos testar tudo. E aí eu vou, pelo menos por agora, isso aqui tá funcionando, vamos manter assim. Mas acho que é isso de renovar. E tentar fazer algo que não seja chato pro público, né? Porque eu não quero que meu Instagram vire um outdoor. Que você vai lá e só tem propaganda e é chato e, sabe? Eu quero que a propaganda também seja divertida ou que seja um conteúdo legal, que, tipo, eu tô falando de uma série que eles me pagaram pra falar dela, mas eu tô te dando uma dica, eu tô explicando por que ela é boa, eu tô dando curiosidade sobre ela. Então eu quero que tudo seja... bom pro público, sabe? Porque é isso, se não for meu público, eles vão sair, né? E aí eu não vou ter propaganda pra fazer. Então, acho que eu tô pensando nisso, assim, de como renovar pro público se manter interessado sempre. E eu acho que um pouco da inspiração é TikTok mesmo, essas coisas meio zoadas do TikTok, engraçadas e tal. E eu adoro brincar de atriz, né? Ainda mais de comédia, assim, dessas zoeiras. Então, estou me divertindo muito. Massa. E a gente tá na era dos shorts vídeos, né? Então, a galera tá querendo muito consumir entretenimento. E o TikTok tem muito isso, né? É um oceano aí de inspirações. O TikTok veio, minha gente, porque aquela coisa que a gente fala, não vamos nos engessar, não vamos ficar parados ali. E isso que tu falou de se adaptar para o meio, por exemplo, tem conteúdo que funciona no Instagram, tem outro que não funciona. Eu acho isso muito massa. E isso é o diferencial do creator, né? Quando ele vai pensando no público ali e não tá pensando só, tipo,
meu bolsinho tá cheio aqui, Sim. eu vou falar e tal. E aí você acaba colocando coração, né, na publi ali, você vai botar a sua opinião. E isso é o que diferencia, de verdade, assim, para o público se certeza. manter ali nas plataformas e conseguir, tipo, parar e ver a publi, né? Aquele negócio dos 3 segundos de prender a atenção que o povo Até fala. porque eu também sou consumidora, sabe? Eu também sou público de outras pessoas. E quando eu tô lá passando o feed e vejo um negócio chato ou ruim, de qualidade, sabe, duvidosa, eu passo. E aí eu penso. Aí até depois eu volto e falo, peraí, por que eu passei? Ah, tá. Pra eu saber o que eu não gosto também, como público, sabe? Porque acho que eu sou muito parecida com o meu público. Porque justamente isso, eu fui afunilando as coisas que eu falo, que são coisas que eu gosto. Então, se meu público gosta do que eu falo, provavelmente a gente tá ficando muito parecido, né, ao longo dos anos aí. Então, se eu não gostei de algo, eu imagino que eles também não vão gostar. E às vezes as pessoas pensam que o público... É isso que eu falei, sabe? Que o público é burro, ou que o público não vê... eles veem tudo, eles sabem quando você é uma farsa, eles sabem quando você assistiu mesmo a um filme ou não. Então, eu tenho muito cuidado com tudo que eu falo, sabe? Eu estudo muito pra falar. Acho que um pouco até síndrome de impostora, assim, de que eu tenho que estar muito certa do que eu tô falando. Eu não gosto de dar opinião de uma coisa que eu não sei direito, sabe? Tento não dar, né? Às vezes acontece, mas eu sou muito séria, assim, porque eu sei que o público não é bobo, entendeu? Sim. Então eu não quero enganar ninguém. Eu quero que as pessoas estejam comigo pela minha credibilidade. Eu quero manter a minha credibilidade, né? Até por isso que eu nego muito trabalho, eu nego muito. As pessoas acham, né, tipo, que tá rica, tá não sei o quê, que legal. Só que eu poderia estar muito mais rica. Mas eu nego porque não faz sentido pro meu público, eu nego porque eu achei o briefing ruim. Eu falo, gente, isso aqui não vai dar certo. O meu público vai olhar e falar, que lixo, não funciona. Sabe? Às vezes vem umas ideias muito engessadas. E eu falo, não vai funcionar. Aí o cliente fala, não, mas tem que ser assim. Eu falo, então, não preciso, não vamos fazer. Sabe? Isso é extremamente importante, esse filtro. É porque, assim, a gente tá vivendo a era crítica da internet. As pessoas, elas opinam, elas vão lá e elas, tipo, você tá Cancela. ali como... você tá ali como profissional falando, mas a pessoa que assiste em casa, ó, eu não acho isso, não. Eu acho que tá errado. E aí, justamente, é o que puxa a outra pergunta, né, amiga? Que a gente fala das plataformas diversas que o creator está presente, né? A gente tá aí no Instagram, TikTok, um monte de plataformas. Um pouco cansativo. Isso. É um desgaste de tempo ali, lógico que é massa, você gosta de fazer, mas demanda tempo, demanda o emocional. E aí, o que é que a gente queria saber de tu? Como é que uma pessoa que quer viver na internet hoje, o que é que ela precisa fazer diante desse leque, sabe? E da tua carreira aí, né? Que já é um pouquinho grande. A minha dica é faça mas faça bem feito. Porque esse negócio de, eu vou ter TikTok, eu vou ter podcast, eu vou ter YouTube, não sei o quê. Óbvio, eu tenho muita coisa hoje, mas assim, foram ao longo de anos, eu tenho uma equipe, eu tenho, sabe, uma estrutura hoje, graças a Deus, e eu consigo manejar várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, a pessoa que tá começando vai inventar ter tudo, e eu sei que tem uma pressão pra ter tudo, né? Tipo, você tem que ter um Twitter, você tem que não sei o que. Você não vai conseguir fazer tudo bem. Você vai conseguir fazer, sei lá, o TikTok, desculpa, faz o TikTok, e daí no Twitter você divulga, você comenta alguma coisa, mas focar no, sabe? Porque se você tentar focar em tudo, você não focou em nada, né? É aquela coisa, lista de prioridades, 10. Isso não é prioridade, né? Então, acho que a minha maior dica é isso. Faz e faz bem feito, sabe? Investe tempo naquilo, porque também não é do dia pra noite que as coisas funcionam. E testar, né? Que até eu vivo testando coisas novas, testo isso. Isso aqui não foi bem. Isso aqui foi bem. Por quê? Analisar, né? Por que aquilo deu certo ou não? O que comentaram? Pedir pro público dar feedback, né? Sim. Pedir pros seus amigos darem feedback honesto, sem magoar. Mas o que você achou de verdade, né? Ficou engraçado ou tá pedante? Ou, sabe? Mas acho que a minha dica é isso, prioridades. É essencial. Arrasou. É essencial e direta e muito clara. Eu acho também isso, sabe? As pessoas pegam ali e tem que estar presente, onipresente, né? Tá em todo canto, falar ao mesmo tempo, gravar dancinha e fazer conteúdo falado e fazer um vídeo maior. E não é assim, o mundo da internet Eu fui muito resistente ao TikTok quando começou. Porque Eu também. Eu falei, não dá pra fazer tudo, chega. E daí depois agora eu vi que eu tava, eu tô ficando pra trás, acho que eu preciso entrar no TikTok. Mas como eu vou fazer de um jeito que funciona pra mim e pro meu público, sabe? Pra eu também não entrar na onda de um monte de coisa que não faz sentido pra mim. Então eu
descobri um modo que tá indo bem, tá funcionando lá, mas que eu também consigo replicar no Reels, que não vai tão bem, não é igual. Mas alguns eu faço focado pro Reels, alguns eu faço focado pro TikTok, e eu distribuo pros dois, porque aí eu espalho o conteúdo, porque eu vi que muita gente que tá no Instagram não tá no TikTok. É um público um pouco diferente. Então eu vi que vale a pena replicar, sabe? Mas tem coisas que não vale. Tem vídeos que eu vejo que no TikTok não vão bem. Essas propagandas, por exemplo, engraçadas, assim, não vão tão bem, porque não é o que o público tá esperando de mim lá. Eles estão esperando fofoca de bastidores, notícias, filme, né? E não essas zoeiras minhas. Mas no meu Instagram, que é mais a minha cara, que é mais meus cachorros, meus gatos, nananã, as pessoas esperam um pouco mais coisa engraçada. Então ele vai bem lá. Então é isso, a gente tá testando e vendo que funciona também. Mas eu fui muito resistente, porque era mais uma rede pra eu fazer, mais um negócio que eu falei, eu vou morrer, não dou conta, sabe? Mas que bom que tem funcionado, né? Exatamente. Sim, bom. E o nosso papo tá muito bom, tá maravilhoso. Por mim, eu passava a tarde toda aqui, né? Eu não sei vocês. Mas chegou a hora da gente se despedir, infelizmente. Eu queria te agradecer profundamente pela presença, pelo papo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que deve ter inspirado aí muitas pessoas que têm interesse, né? De ser creator, de ter um podcast, um canal no YouTube. E, enfim, agora ficam uns mimos, né? Daqui a pouco a gente vai entregar umas coisinhas maravilhosas. E é isso, muito obrigada, viu, Carol? A vocês. Beijo. Até o próximo. Tchau, gente. Você ouviu o DigiCast, um podcast do Digital. Produção e edição K2K Filmes.